Olá, aprendiz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Então, nas últimas videoaulas, nós viemos trabalhando sobre direitos trabalhistas e previdenciários. E agora, nas próximas 3 aulas, nós vamos falar sobre informações sobre o mercado e o mundo do trabalho, sempre, olha só, voltado para a questão do trabalho em equipe, ok? Então, primeira coisa, né? Mas o que é mercado de trabalho? Se você foi meu aluno lá no Qualifica Vanes, você já sabe a resposta para isso, né? Então, nós já vimos. Mas então, né, professora, o que é? Vamos relembrar. Ou para aqueles que não foram do Qualifica Vanes, o que é mercado de trabalho? Né? Será que eu sei, eu tenho um entendimento do que representa isso? Então, essa palavra, primeiro de tudo, mercado, muitas vezes faz com que a gente lembre do quê? Do supermercado. Né, do mercado que eu vou lá comprar produtos de alimentação, né, de limpeza, de higiene. Então vamos pensar, quando eu vou no mercado, né, muitas vezes eu vou fazer uma listinha, vou ver tudo que eu preciso na minha casa, vou lá no supermercado, pode ser que eu não vá pegando o primeiro produto que eu vejo na frente, talvez eu vou ver qual que é o mais barato, né, talvez ali na questão da alimentação eu vou ver qual é o mais saudável. Então, eu vou fazendo algumas análises até eu fazer a minha compra. O mercado de trabalho, ele é, então, um local onde também eu vou ter esses produtos, né? Vamos dizer assim, esses produtos à disposição que vão requerer análises para tomar uma decisão. Só que, no caso, esses produtos são o quê? As vagas de trabalho. Né? Então, as empresas, elas vão estar nesse campo aqui, no campo da oferta. Então, as empresas vão estar ofertando, vão estar disponibilizando, né? Vão estar demonstrando quais são as vagas de trabalho que elas têm. Né? Então, por exemplo, a empresa vai colocar lá no cartaz, procura-se jovem aprendiz, né? Temos vaga para auxiliar de produção, né? Busca-se engenheiro civil. Vai depender do tipo de empresa. Então, a empresa vai estar do lado da oferta, quando ela vai divulgar uma vaga de trabalho, né? Qual que é o cargo, quais as funções, quais os requisitos, né? Então, qual que é o conhecimento que essa pessoa tem que ter, habilidade, experiência, ok? Do outro lado, nós vamos ter a demanda, ou seja, né? Se você achar essa palavra difícil, você pode até trocar, na verdade, demanda por procura, tá? Então, são as pessoas que estão demandando, estão procurando trabalho, tá? Então, do lado da oferta são as empresas, do lado da demanda são as pessoas, né? Os trabalhadores que estão lá procurando trabalho, né? Que vão lá ver, tal empresa está buscando jovem aprendiz, vou me candidatar, né? Se eu tenho os requisitos lá que ela pede. Tal empresa está buscando, então, engenheiro civil. Eu tenho os requisitos, vou me candidatar. Né? E aí, assim, vai funcionando. Através, então, geralmente de processos seletivos, as empresas vão analisar esses profissionais que procuraram ela para poder identificar aquele que vai ser contratado, aquele que melhor corresponde ao que ela está buscando. Infelizmente, nós sabemos que a demanda sempre é muito maior que a oferta. Sempre tem muito mais gente procurando emprego do que empresas ofertando. E até tem alguns itens que nós vamos trabalhar dentro desse módulo de mercado de trabalho, que são, assim, pontos que você precisa correr atrás, que você precisa buscar essa melhoria, buscar esse conhecimento. Para quê? Para que quando você esteja nesse quesito aqui da demanda, né, e você vá para uma entrevista, você seja um candidato que uma empresa gostaria de ter, ok? Bom, falando de mercado de trabalho, é muito comum a gente ouvir essas duas palavras, trabalho ou emprego, né? Às vezes se usa a palavra trabalho, às vezes se usa emprego, enfim, será que tem diferença? Então, se vocês forem pesquisar, muitos autores vão dizer que sim, que quando eu uso essa palavra trabalho, eu estou demonstrando que esse trabalho, para mim, vai muito além do que só ter um salário, de que eu vou trabalhar para poder também alcançar os meus objetivos, os objetivos da empresa e ter realizações profissionais.
Então, que isso é muito importante para mim, vai muito além de eu fazer aquilo em troca apenas de um salário. Quando eu uso a palavra emprego, ela fica mais associada a essa necessidade financeira. Então, o emprego, muitas vezes, quando eu uso essa palavra, ele pode ser entendido como aquela pessoa está buscando um emprego porque ela quer um salário. Então, assim, fica melhor quando a gente usa a palavra trabalho. Mas, assim, no dia a dia, muitas vezes a gente troca, né? Sem problema algum. Mas vale a pena vocês, então, entenderem essa diferença e buscarem sempre demonstrar que vocês querem muito mais do que um emprego, muito mais do que um salário. Vocês querem um trabalho. E que nesse trabalho vocês vão buscar os teus objetivos, mas também os objetivos da empresa. Então, onde nós podemos trabalhar? Né? Podemos trabalhar no setor público ou no setor privado. Podemos trabalhar para pessoas físicas como nós ou pessoas jurídicas, tá? Então, esse mercado de trabalho aqui, oferta versus demanda, né? Pode acontecer nessas diferentes situações. Qual que é a diferença de eu trabalhar no setor público para eu trabalhar no setor privado? O setor público vão ser aquelas empresas, organizações que têm relação com o governo. Então, é algo que é público, é do governo, seja federal, estadual ou municipal. Quando eu trabalho no setor privado, geralmente são aquelas empresas ou associações, cooperativas, que não têm relação com o governo, né? Que a pessoa que é dono daquilo não tem nada a ver com o setor público, ok? Geralmente, né, a maioria das vagas são para o setor privado. O setor público, como é que eu faço para trabalhar no setor público? Geralmente por concurso, né? Então, a determinada empresa pública, organização pública, vai lançar um edital falando qual que é a vaga, né? Quais são as atribuições do cargo, quais são as exigências mínimas. Você vai pagar muitas vezes uma taxa, vai estudar o conteúdo, que eles vão já falar no próprio edital qual é o conteúdo para a prova, e vai ser chamado aquele candidato que melhor teve um desempenho na prova. Na maioria das vezes é a prova escrita, como se fosse assim um vestibular, vamos pensar assim. Tem alguns cargos que às vezes você tem que apresentar documentos para comprovar, e também às vezes pode ter prova prática, tá? Então vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um concurso para mim ser motorista de ônibus escolar. Então provavelmente eu vou ter também uma prova prática, tá? Na fase documental, eu vou ter que comprovar que eu tenho carteira de motorista para ônibus, né? E eu vou ter que ter ido bem na prova teórica. No setor privado, é o que nós trabalhamos lá no Qualificavanes, quem foi meu aluno lá, que é a partir de processo seletivo, né? A conhecida entrevista. Então, você vai lá, ou leva o seu currículo pessoalmente, ou submete por e-mail, no site da empresa. A empresa faz uma triagem desses currículos, chama você para uma entrevista. Essa entrevista também pode ser de diferentes formas, né? Geralmente é uma conversa, pode ser que você tenha que conversar com mais do que uma pessoa, pode ter prova escrita, pode ter prova prática, pode ter dinâmica, né? E aqueles que melhor demonstrarem que estão preparados, né, para aquela vaga é que vão ser escolhidos. Eu posso trabalhar para pessoa física, eu já falei isso para vocês. Lembra que a gente viu que tem alguns profissionais liberais que eles podem ter empresas, na verdade assim, podem ter um negócio sem ter constituído uma empresa, né? Então ele não precisa necessariamente ter um CNPJ, ele pode usar o CPF dele, né? Então, por exemplo, uma empregada doméstica, ela vai trabalhar para uma pessoa física, para uma casa de família. Eu dei o exemplo se eu tenho um escritório de contabilidade, né, como pessoa física, com meu CPF, por ser uma profissional liberal, e eu contrato um jovem aprendiz, então vai trabalhar comigo que sou uma pessoa física. Mas na maioria das vezes nós vamos trabalhar para pessoas jurídicas, aquelas que têm CNPJ. Eu posso trabalhar, né, no setor primário, no setor secundário ou no setor terciário.
Isso vai depender do quê, né? Esse setor depende do quê? Da atividade que a empresa em que eu trabalho realiza. A empresa que eu trabalho pode ser que ela seja do setor primário, ou do secundário, ou do terciário, ou ela pode ter uma mescla, tá? Ela não precisa ser exclusivamente só de um setor, mas ela sempre vai ter um setor que ela é predominante, que a maioria das atividades dela são daquele setor, tá? Então, quando que eu trabalho no setor primário? Quando a empresa ou o profissional liberal para quem eu trabalho realiza atividades do agronegócio, tá? Então, o que entraria aqui? Realiza atividade de agricultura, de pecuária, de mineração, de pesca, de extrativismo, tá? Ou seja, é quando precisa da natureza, precisa do solo, para que seja possível desenvolver as suas atividades. Então, se eu trabalho, vamos pensar lá numa fazenda, né? E essa fazenda, ela, sei lá, trabalha na agricultura, com plantações, planta soja, trigo, né? Milho, feijão. Então, mesmo que eu trabalhe lá na área administrativa, faça contabilidade dessa fazenda, né? A fazenda na qual eu trabalho, né? Faz com que as atividades que eu exerça sejam para o setor primário, tá? O setor secundário, vocês também podem escrever aí que é o setor de transformação. E o setor primário, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, vocês podem escrever que é o setor da matéria-prima. Né? Na maioria das vezes, a matéria-prima do setor secundário ou do terciário vem do primário, tá? Então, o setor secundário é o setor de transformação, ou seja, ele vai transformar. Ele vai pegar a matéria-prima, que muitas vezes vem do setor primário, ou a matéria-prima dele pode até já ter vindo de uma outra pessoa do setor secundário, e ele vai usar isso para desenvolver um novo produto. Então, vou dar 2 exemplos para ficar claro. Vamos pensar que eu tenho uma fábrica, né? Vamos pegar até aqui um exemplo da nossa região. Uma fábrica não, uma indústria. Eu tenho uma indústria, né, que produz aí produtos com carne suína, tá? Um exemplo da nossa região. Então, qual que é a matéria-prima que eles usam? Basicamente, a carne de porco, a carne suína, que vai vir do setor primário, né? Então, nós temos lá os produtores que vão criar esses suínos, né? Esses porcos, que depois vêm aqui para a nossa indústria, no setor secundário, que vão abater esses porcos e transformar em salame, linguiça, né? Determinados lá peças de carne. Então, o setor secundário, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar, cortar, às vezes ele vai até cozinhar, preparar e ter um produto pronto para venda, tá? Agora vamos pegar um outro exemplo, a indústria automobilística. Então, eu vou lá construir um carro, né? Na verdade, eu vou fazer a montagem de um carro. Essa é a palavra correta. Então, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar já de, sei lá, porta, eu vou precisar de motor, eu vou precisar de parafuso. Então, percebam que a matéria-prima não vem do setor primário, vem do próprio setor secundário. Né? Por exemplo, uma indústria que só fabrica porta, ela vai vender para uma montadora, que é uma outra indústria que vai montar o carro. Né? Uma indústria que fabrica o motor do carro, vai vender para outra indústria que monta o carro. Né? Então, lá no início eu tenho um monte de peça solta, depois eu tenho todo um processo produtivo que no final eu tenho o carro bonitinho, pronto, para a venda. Então, o setor secundário ele é de transformação, tá? Ou seja, ele vai pegar uma matéria-prima ou várias, vai pegar embalagens, vai usar a mão de obra para que no final nós tenhamos um produto pronto para venda. E quem que vai vender esse produto? O setor terciário, que é aqui, ó, o comércio, tá? Então, no setor terciário, nós temos o comércio e nós temos a prestação de serviço. Hoje, o setor que mais cresce, mais emprega no Brasil é o setor terciário, especificamente a parte de serviços, tá? Então, o setor terciário, ele não vai, por exemplo, no comércio, fazer nada, criar nada, transformar nada.
Ele já vai comprar o produto pronto, ele só vai vender. Então, se eu vou lá numa loja de calçados, eu chego lá, o calçado já está prontinho, a pessoa só vai realmente me oferecer, falar os benefícios e vai me vender. Acho que o comércio é muito fácil de entender porque faz muito parte da nossa rotina, né? Então, o supermercado é um comércio, a farmácia é um comércio, a loja de roupas, confecções, calçados, loja de eletrodomésticos. Então, tudo isso está pronto, só vai ser vendido. E a prestação de serviço, né? O que é a prestação de serviço? A prestação de serviço é quando se usa uma mão de obra qualificada para entregar um benefício para uma pessoa. Professora, como assim? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai fazer aula de inglês numa escola lá particular, né? Então, eles vão prestar esse serviço. Qual que é o serviço? Te ensinar inglês. Pode ser que eles até tenham alguns produtos, por exemplo, uma apostila. Mas o principal é o ensinamento que o professor ou a professora vai passar para você. Então, é uma mão de obra qualificada te trazendo um benefício e você vai pagar por isso, né? Ali a gente tem o exemplo aqui, ó, do transporte aéreo, né? O rodoviário é um serviço. Que mais? Quando eu contrato alguém para fazer um serviço de jardinagem, de pintura, então tudo isso são serviços, ok? Então nós podemos trabalhar ou no setor primário, ou no secundário, no terciário. Pode ser que a empresa que eu trabalhe, né, fique em 2 setores aí, sem problema algum. E aí é importante a gente finalizar esse primeiro videozinho sabendo a diferença do trabalho formal para o trabalho informal, tá? O jovem aprendiz é um trabalho formal. Por quê? Tá? O trabalho formal é a atividade profissional que é registrada e oficializada dentro da consolidação das leis do trabalho, da CLT, no qual o empregado pode contar com a proteção e com o amparo das leis. Então, o trabalho formal é aquele da carteira assinada. Então, quando você trabalha, que você tem um registro em carteira assinada, você tem um trabalho formal. Você vai estar contribuindo regularmente com os impostos, principalmente com a questão do INSS, que a gente já viu. Você vai ter um salário certo todo mês, né? Você vai ter benefícios, né? Sejam eles trabalhistas ou às vezes a própria empresa oferece outros benefícios fora do que já está na lei. Você vai ter ali um horário fixo, né? Ou seja, um horário estabelecido, uma jornada estabelecida. Exemplos de trabalho formal. Então, o empregado, nós já vimos o que é um empregado, né? O rural, que nada mais é do que aquela pessoa que trabalha com carteira assinada, só que em vez de ser na zona urbana, é na zona rural. O trabalhador doméstico, né? Geralmente a empregada doméstica é aquela que atua numa casa de família mais do que 2 vezes por semana. O temporário, né? Vamos pensar assim, que tem uma empresa que tem uma pessoa que vai sair, uma mulher vai sair de licença maternidade, né? Então, 120 dias eu não vou ter aquela funcionária. Às vezes a empresa contrata alguém só para ficar nesse período, só para cobrir essa funcionária nesse período. Então, essa pessoa sabe o dia que ela vai começar e o dia que ela vai terminar, né? Então, isso é considerado temporário. E o jovem aprendiz, que é o caso de vocês, né? Lembrando, gente, vocês são um empregado, só que nessa condição especial de jovem aprendiz. Então, o trabalho formal, a grande característica dele é que você tem a tua carteira de trabalho assinada, você tem, portanto, vínculo empregatício e, como consequência, você tem todos os direitos trabalhistas assegurados. E essa é a principal diferença para o informal. Então, diz respeito aos profissionais que exercem suas atividades sem registro na carteira de trabalho, né? Não possuem vínculo empregatício, então não contam com benefícios trabalhistas, né? Considera-se trabalhador todo aquele que presta serviço, seja o empregador, seja a empregador, seja a pessoa com a qual não mantém vínculo empregatício. Então, todos nós somos trabalhadores. Só que quando você tem carteira assinada, você é um trabalhador
e pela lei considerado um empregado, né? O autônomo, por exemplo, ele só é um trabalhador. Ele não é considerado empregado porque ele não tem registro em carteira, né? Ele trabalha para muitas pessoas. Então, ele executa diferentes atividades, né? Ele não tem tudo que a gente já viu que tem lá no vínculo empregatício, ok? Então, eu até comentei com vocês quando eu fui falar de férias, né? Do exemplo lá do seu João que a gente vem usando nas aulas, né? Quando o seu João faz a manutenção na empresa e ele tem essa carteira assinada, tem o vínculo empregatício, ele, por exemplo, teria o direito a férias, 13º, recolhimento do FGTS, desconto de INSS, né? Quando ele é autônomo, ele trabalha por conta, ele não tem nada disso, né? Ele não tem recolhimento do FGTS, o INSS é ele que vai ter que fazer a guia e pagar, né? Ou correr atrás de algum profissional contábil que faça para ele a guia para ele poder pagar. Ele não vai ter direito a segurado de férias e 13º, a não ser que ele faça isso, né? Que ele vá juntando dinheiro e ele se programe para tirar férias. Ele vai juntando dinheiro para ter lá uma poupança que seria como o FGTS. Mas isso vai ter que partir dele, tá? Então, eu trouxe 3 exemplos. O mais conhecido é autônomo, né? Que na maioria das vezes a gente fala assim, aquela pessoa que trabalha por conta, né? Ou seja, sozinho, é o próprio chefe. O avulso, que é um exemplo muito específico, tá? Eu acho que fica mais fácil se eu explicar assim. Por exemplo, no porto, né? Às vezes você precisa de um profissional que ele esteja lá, por exemplo, descarregando mercadorias que chegou lá no navio. E às vezes a mercadoria são de muitas empresas diferentes, não de uma só. Então você pode ter uma pessoa trabalhando para diferentes empresas ao mesmo tempo. E aí ele é considerado avulso, mas isso somente se houver a aprovação do sindicato em questão. E o estagiário, né? Tem muitas pessoas que confundem o aprendiz com o estagiário, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O jovem aprendiz está dentro do programa Jovem Aprendiz, pode ser aprendiz de 14 a 24 anos, vai trabalhar uma carga horária na empresa, vai fazer o curso, né? Por exemplo, aqui na Casa da Criança e do Adolescente, né? Vai receber o seu salário, a empresa vai recolher 2% do FGTS, a empresa vai descontar o INSS já para ir contribuindo, né, com a Previdência. Que mais? Vai ter direito a férias, 13º, enfim, é um empregado. O estagiário, ele tem uma lei do estágio, então, por exemplo, ele também vai ter um contrato com data de início e término, que geralmente é de 2 anos. Ele vai ter um salário, que não se chama salário, se chama bolsa estágio. Ele tem uma carga horária máxima de 6 horas por dia, mas a empresa não recolhe FGTS, não precisa registrar ele em carteira assinada. Ele não tem direito a 13º salário, ele tem direito apenas às férias, que devem coincidir com as férias escolares, ok?